Pode você consertar nossa porta? Mamãe está assustada. Ela não pode dormir à noite. A menina de 4 anos olhou para o estranho, sua voz cristalina, cortando através da quieta rua do Brooklyn naquela fria manhã de inverno. Dois guarda-costas internos pretos em pé, ao lado de seu chefe, alcançaram dentro de suas jaquetas, mas o homem levantou sua mão, sinalizando-os para parar. Helena congelou onde ela estava, sua respiração presa em sua garganta, como se cada uma das palavras de suas filhas a tivessem atingido em cheio no peito. Ela correu para a frente e pegou Lily no colo, seu rosto ficando pálido. Me desculpe, ela não sabe de nada melhor. Por favor, não. Por favor, apenas esqueça. Ela abaixou sua cabeça, coração batendo descontroladamente. Ela tinha ouvido rumores suficientes sobre o homem no final da rua, o chefe da máfia que fazia todo o East Brooklyn tremer de medo. Eles disseram que ele matava sem hesitação. Eles disseram nunca olhe-o nos olhos. Sem esperar por uma resposta, ela se virou e foi embora mais rápido que o necessário, quase correndo. Lily olhou para trás sobre o ombro de sua mãe, seus olhos redondos confusos, não entendendo por que aquele momento parecia tão pesado. O Rottweiler preto deitado aos pés do homem choramingou suavemente como se quisesse seguir. Dominic Rossi permaneceu em pé junto ao portão de ferro. Ele não fez promessas. Ele não os chamou de volta. Marco, seu braço direito, murmurou, apenas alguns vizinhos. Chefe, esqueça isso. Mas Dominic não o ouviu. A voz da menininha continuava ecoando em sua mente, mais alta que o vento uivando pela rua. Mamãe está assustada. Ela não pode dormir à noite. Naquela noite a nevasca atingiu o Brooklyn. O vento uivava através dos telhados antigos. A neve chicoteava contra as janelas como areia espalhada, tornando tudo branco. A temperatura caiu abaixo de 10 degrees. Dominic sentou-se em seu escritório dentro de 4 paredes sólidas, sem um único rangido. O sistema de aquecimento zumbindo firmemente, um silêncio quente envolvendo-o. Um copo de uísque estava diante dele, mas ele não bebeu. Ele apenas olhou para a escuridão. Através do borrão de neve, ele podia ver a casa número 47, onde aquela mulher e sua filha moravam. A luz dentro tremeluzia como se estivesse prestes a morrer. E a porta estava tremendo, nem bem aberta, nem bem fechada. Como se estivesse presa entre aguentar e render-se à tempestade, Dominic baixou o copo. Um momento de silêncio, então as memórias vieram inundando. Um apartamento em ruínas no South Bronx, 25 anos atrás. Uma mãe magra e frágil sentada à porta a noite toda. Um menino de 11 anos deitado na cama, fingindo dormir, mas seus olhos nunca ousaram fechar. Uma porta sem tranca, vento rastejando por cada fenda, e um medo mais frio que o próprio inverno. Pode você consertar nossa porta? A voz da menininha ressoou, misturando-se com sua própria voz de anos atrás. A criança que uma vez desejou que alguém viesse consertar a porta de sua família. Dominic se levantou. Marco olhou do sofá. Chefe, onde você vai nesta tempestade? Sem resposta. Dominic pegou seu casaco de couro e pegou uma caixa de ferramentas velha e gasta, a única coisa que restava de sua falecida mãe. Ele parou por um momento à porta. Shadow, seu leal Rottweiler, levantou-se pronto para seguir. O queixo de Marco caiu. Você perdeu a cabeça. Você é o chefe de todo o East Brooklyn e você vai consertar a porta de alguém no meio da noite. Dominic empurrou a porta para abrir. O vento gelado e a neve bateram em seu rosto porque ninguém nunca fez isso por minha mãe. Então ele saiu para a noite, Shadow arrastando-se silenciosamente atrás dele. 2 figuras desaparecendo lentamente na tempestade branca, indo em direção à casa com a porta quebrada, indo em direção à mulher encolhida no canto com sua filha, tremendo de frio, acordada de medo, indo em direção à pergunta de uma criança de 4 anos,
Uma pergunta que havia despertado algo que Dominic Rossi pensou ter enterrado há muito tempo. O coração de uma criança que nunca foi protegida. Se esta história tocou seu coração, aperte o botão de curtir para nos manter em frente. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que às vezes as pessoas não estão assustadas porque são fracas. Elas estão assustadas porque foram fortes sozinhas por muito tempo. E se você quiser mais histórias curativas como esta, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para nunca perder um momento. Dentro da casa, no número 47, Helena sentou-se encolhida no canto da sala de estar, suas costas pressionadas contra uma parede que parecia gelo. Lily estava dobrada em seu colo, embrulhada, apertada em todas as cobertas que possuíam. O sistema de aquecimento havia parado de funcionar no início da semana, e naquela noite o frio perfurava cada fina camada de tecido como agulhas. A porta da frente tremeu violentamente sob o uivo do vento. A corda que Helena havia usado para amarrar a maçaneta da porta a um gancho na parede estava tão esticada que estava prestes a arrebentar. Cada vez que o vento batia na casa, a porta abria alguns centímetros. Uma fresta larga o suficiente para uma lâmina de ar congelante entrar, como dedos invisíveis espremendo a respiração de seu pequeno cômodo. Helena puxou Lily para mais perto, tentando passar um pouco de calor de seu próprio corpo magro para o de sua filha. Ela não havia dormido muito nestas últimas noites. Não por causa do frio, por causa do medo. Medo de que a porta arrebentasse. Medo de que alguém entrasse. Medo de que ela não fosse forte o suficiente para proteger a única filha que tinha. Lily se mexeu, seus olhos abrindo no escuro, sua voz tremendo de frio. Mamãe, alguém está batendo em nossa porta. Helena alisou o cabelo de sua filha, forçando a calma em sua voz, mesmo enquanto seu coração martelava. Não há ninguém, querida. É só o vento. Durma. Mamãe está aqui. Mas naquele instante, uma batida soou. Não o vento, não um galho raspando na madeira. Uma batida feita por uma mão. Lenta, paciente. 3 batidas firmes medidas no meio da tempestade uivante. Helena congelou. O sangue em suas veias pareceu virar gelo. Ela baixou Lily sobre as cobertas e fez um sinal para ela ficar imóvel. Então se levantou. Seus pés moveram-se em direção à porta como se ela estivesse andando sobre gelo fino. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Através da pequena janela acima da porta, ela olhou para fora. A tempestade de neve revolvia branca e cega, mas ela ainda reconheceu a forma. Alto, imóvel, como uma estátua esculpida na tempestade. Ao lado dele estava o contorno de um grande cachorro, pelo preto nítido contra a neve. Dominic Rossi, o chefe da máfia que todos em East Brooklyn temiam, o homem a quem ela havia implorado perdão naquela manhã por causa das palavras inocentes de Lily. Ele estava em sua porta no meio da noite, no meio de uma nevasca. Helena engoliu em seco. Sua mão apertou a maçaneta da porta até seus nós dos dedos ficarem brancos. Ela não sabia o que fazer. Abrir a porta, não abri-la. Este homem poderia matá-la e ninguém jamais saberia. Este homem poderia fazer o que quisesse. Então ela ouviu sua voz através da porta trêmula. Baixa e estranhamente calma, eu vim verificar a porta. Se não for conveniente, voltarei mais tarde. Nenhuma ameaça, nenhuma ordem. Apenas uma frase simples. Como se um chefe da máfia parado em uma nevasca à meia-noite para consertar a porta de um estranho fosse a coisa mais comum do mundo. Helena hesitou e então o vento atingiu como um punho. A corda arrebentou. A porta abriu-se. O frio entrou como um animal faminto. Lily gritou. Helena girou para pegá-la, mas antes que pudesse sequer reagir, uma sombra se moveu para a frente, ambas as mãos segurando a porta, forçando-a de volta ao lugar. Dominic estava lá, a neve embranquecendo os ombros de seu casaco de couro, sua respiração se transformando em fumaça fina no ar amargo,
Shadow ficou logo atrás dele, olhos escuros observando tudo. Mas o cachorro não entrou. Dominic não cruzou a soleira. Ele ficou na varanda, segurando a porta com uma mão, uma caixa de ferramentas velha na outra. Seu olhar varreu o cômodo congelado, as cobertas finas, a criança tremendo no canto, e então pousou em Helena. Você me permitirá consertá-la? Sua voz não era bem um pedido, mas também não era uma ordem. Ela vivia em algum lugar entre os dois, como se ele estivesse dando a ela o direito de recusar, embora ambos soubessem que ela não tinha escolha. Helena olhou para sua filha, tremendo incontrolavelmente. Olhou para a porta, gemendo nas mãos de um estranho. Então ela assentiu. Ela não conseguiu encontrar uma única palavra, mas aquele aceno foi suficiente. Dominic começou a trabalhar. Dominic ajoelhou-se ao lado da porta e baixou sua velha caixa de ferramentas na varanda, já coberta de neve. Ele não se apressou. Cada movimento era lento, exato, como se ele tivesse feito este trabalho 1000 vezes antes. O feixe da pequena lanterna que Helena segurava com as mãos trêmulas caiu sobre uma dobradiça enferrujada. E naquele fraco círculo de luz, ela viu pela primeira vez as mãos do homem que todo o Brooklyn temia. Não eram as mãos de um chefão, não as mãos lisas e cuidadosamente cuidadas de homens que se sentam no topo do poder. Eram mãos ásperas e calejadas com algumas pequenas cicatrizes correndo pelos nós dos dedos. As mãos de alguém que havia trabalhado, alguém que havia suportado. Dominic removeu a dobradiça superior e verificou a madeira podre sob o batente. Ele não disse nada. Helena não disse nada. Havia apenas o vento uivando lá fora, o suave clique de metal contra metal e a respiração de ambos se transformando em fumaça fina no ar congelante. Lily escorregou de suas cobertas e caminhou em direção à porta com pequenos pés. Helena começou a detê-la, mas a criança parou a alguns passos de distância, olhos arregalados fixos no cachorro preto deitado imóvel na varanda. Seu cachorro é tão grande. A voz de Lily soou clara através da noite tempestuosa. Dominic parou por um momento, olhou para a menininha, então olhou para o cachorro. O nome dele é Shadow. Ele não morde. Lily sentou-se bem na soleira, sem medo, e estendeu sua pequena mão para acariciar o pelo preto do Rottweiler. Shadow, o cachorro feroz, que nem mesmo os próprios homens de Dominic ousavam se aproximar, ficou perfeitamente imóvel, o rabo dando um leve abanar, deixando uma criança de 4 anos tocar sua cabeça como se ele fosse o filhote mais gentil do mundo. Helena observou a cena e não sabia como responder. Ela havia ouvido muitas histórias sobre Dominic Rossi, sobre pessoas que desapareceram sem deixar vestígios depois de irritá-lo, sobre noites em que tiros ecoaram nos docas, sobre olhos frios como gelo, olhos que nunca conheceram misericórdia. Mas o homem ajoelhado ali, consertando sua porta no meio de uma nevasca, o homem cujo cachorro perigoso permitiu que uma criança estranha o acariciasse, parecia pertencer a um mundo inteiramente diferente do rumor. Dominic trabalhou mais um pouco, substituindo parafusos, ajustando a dobradiça, reforçando o batente da porta com pequenos pedaços de madeira que ele havia trazido na caixa de ferramentas. Quando ele se levantou para verificar a borda superior da porta, uma forte rajada cortou, neve batendo no rosto de Helena e fazendo-a tremer. Ela estava tentando manter a lanterna firme, mas suas mãos estavam dormentes há muito tempo. Dominic olhou para ela uma vez. Então, sem uma palavra, ele tirou o casaco de couro que estava vestindo, enrolou e enfiou-o na maior fresta entre a porta e o batente, onde o vento ainda forçava sua entrada. Helena abriu a boca para falar. Seu casaco, um casaco pode ser substituído. Dominic a interrompeu, sua voz monótona. Ela não pode. Ele inclinou a cabeça ligeiramente para Lily, que ainda estava sentada ali brincando com Shadow, esquecendo completamente o frio ao seu redor. Helena ficou em silêncio. Ela não sabia como responder a uma frase como aquela.
Era muito simples, muito direta, muito inesperada para ela processar naquela longa e caótica noite. Dominic voltou ao trabalho e quase uma hora depois, ele se afastou e examinou a porta. Ele a empurrou suavemente. Ela fechou suavemente, sem mais rangidos, sem mais fresta para o vento passar. Ele a abriu, então a fechou novamente. Perfeito. Helena se aproximou, colocou a mão na maçaneta da porta e pressionou para testá-la. Pela primeira vez em meses, a porta fechou como uma porta de verdade. Ela se virou para Dominic, seus olhos úmidos. Se de neve ou de outra coisa, ela não sabia dizer. Obrigada. Eu não sei como. Você não precisa. Dominic balançou a cabeça enquanto se abaixava para pegar suas ferramentas. Então ele tirou um pequeno cartão do bolso. Sem nome, sem título, apenas uma sequência de números de telefone escritos à mão. Ele o colocou na borda da prateleira de sapatos ao lado da porta. Se algo acontecer, ligue para este número. Helena não teve tempo de dizer mais uma palavra antes que Dominic desse um assobio suave para Shadow. O cachorro se levantou e Lily acenou adeus como se estivesse se despedindo de um velho amigo. E então as duas silhuetas caminharam para o borrão branco da neve e desapareceram na noite de inverno, deixando para trás uma porta bem fechada, uma criança sorrindo e uma mãe enraizada na soleira, seus dedos cerrados em torno de um cartão sem nome, seu coração batendo em um ritmo que ela não sabia nomear. O primeiro raio de sol após a tempestade escorregou pela fresta nas cortinas velhas e acordou Helena do sono mais profundo que ela havia tido em meses. Ela permaneceu imóvel por um momento, olhos fechados, tentando lembrar a última vez que havia dormido sem acordar abruptamente à noite. Então ela notou outra coisa. Não havia corrente de ar, nem porta batendo. O quarto ainda estava frio, mas não era o frio que cortava a pele das noites anteriores. Helena abriu os olhos e olhou para a porta. Ela estava fechada e firme, como se nunca tivesse estado à beira de arrebentar na tempestade. O casaco de couro ainda estava encaixado na fresta, perto do topo, marrom escuro contra a madeira desgastada. Ela se levantou, caminhou até a porta e colocou a mão no couro macio. Ele ainda carregava o leve cheiro de sândalo e tabaco, o cheiro do homem da noite passada. Ela ficou ali por um longo tempo, seus dedos traçando as costuras, imaginando se o que havia acontecido era real ou apenas um sonho estranho. Lily ainda dormia, encolhida em sua coberta como um gatinho, seus lábios ligeiramente virados para cima, como se estivesse sonhando com algo doce. Talvez ela estivesse sonhando com Shadow, o grande cachorro que ela havia acariciado, como se ele lhe pertencesse. Helena observou sua filha, e uma estranha sensação surgiu em seu peito. Metade alívio, metade mal-estar. Ela não estava acostumada a ser ajudada. Ela estava ainda menos acostumada a dever uma dívida a um estranho, especialmente a um homem como Dominic Rossi. A algumas centenas de metros de distância na mansão no final da rua. Um mundo completamente diferente estava se movendo. Dominic sentou-se em seu escritório. A luz do sol da manhã entrava por uma ampla janela e caía sobre uma mesa de carvalho onde pilhas de arquivos esperavam para serem manuseados. Marco estava em frente a ele, telefone na mão, sua voz baixa relatando os negócios da noite. O carregamento no porto, o homem que ousou invadir o território no sul. Dominic ouvia, mas não verdadeiramente. Seus olhos permaneciam na janela, nas pequenas casas do outro lado da rua. De lá, ele podia ver o telhado do número 47. Neve empilhada grossa, mas incapaz de esconder os remendos quebrados das telhas. Chefe, você está me ouvindo? A voz de Marco o trouxe de volta. Dominic se virou e assentiu. Continue. Marco prosseguiu, mas seus olhos continuavam piscando para Dominic com preocupação. Ele havia seguido Dominic por mais de 10 anos. Ele havia visto seu chefe nas negociações mais difíceis, nas noites mais sangrentas, em momentos onde vida e morte eram decididas. Mas ele nunca havia visto Dominic do jeito que ele estava na noite passada,
carregando uma caixa de ferramentas em uma nevasca para consertar a porta de um estranho. Chefe, Marco disse hesitantemente quando terminou. Ontem à noite? Posso perguntar? Não. Dominic o interrompeu. Não frio, mas final. Marco foi sábio o suficiente para não insistir. Ele abaixou a cabeça e saiu. Mas antes de fechar a porta, ele vislumbrou Dominic se virando para a janela. De volta para casa, no número 47, sozinho no quarto, Dominic abriu a gaveta da escrivaninha e tirou uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Nela, uma mulher magra com cabelo preto tinha um sorriso triste que ainda tentava ser corajoso. Ela segurava um menino de cerca de 10 anos. O menino tinha os mesmos olhos do homem sentado ali agora, Maria Rossi, sua mãe. Aquela que o criou sozinha em um apartamento pobre no South Bronx. Aquela que ficava acordada guardando a porta todas as noites para que ele pudesse dormir. Aquela que trabalhou até a exaustão para que ele pudesse comer e ter roupas nas costas. Aquela que ele perdeu quando tinha 16 anos, exausta pela pobreza e doença antes que ele fosse forte o suficiente para protegê-la. Não se torne alguém que você tenha que temer, Dominic. A voz dela flutuou em sua memória. Suave como um suspiro, Dominic olhou para a fotografia por um longo tempo, então a deslizou de volta para a gaveta. Ele havia se tornado o homem que toda a cidade temia. Ele havia construído um império de violência e poder. Ele havia feito tudo o que acreditava ser necessário para que nunca mais se sentisse impotente. Nunca mais o menino que ele um dia foi. Mas na noite passada, quando ele estava diante da porta quebrada do número 47, quando ele viu aquela mulher segurando sua filha no canto de um quarto congelante, ele havia visto sua mãe e ele havia se visto. O menino que um dia desejou que alguém batesse na porta e dissesse que tudo ficaria bem. Dominic se virou para a janela. Ele não sabia o que estava procurando. Talvez apenas a luz naquela pequena casa do outro lado da rua. Talvez apenas a prova de que a porta que ele consertou na noite passada ainda estava forte. Ou talvez, no fundo, ele estivesse procurando por algo que havia perdido há muito tempo. Uma razão para se tornar o tipo de homem de quem sua mãe não se envergonharia. Nos dias após a noite de tempestade, Lily não parava de falar sobre o homem que havia consertado a porta deles. Ela o chamava de Homem-Sombra, porque na memória suave e inacabada de uma criança de 4 anos, a imagem daquele enorme e gentil cão preto permanecia mais clara do que o rosto do dono do cão. Todas as manhãs, enquanto Helena preparava o pouco café da manhã que conseguia para os dois, Lily perguntava quando o Homem-Sombra voltaria, quando ela poderia brincar com Shadow novamente, se o cachorro se lembrava dela. Helena não sabia como responder. Ela apenas dava um sorriso fino e inquieto e dizia que ele estava muito ocupado, que os adultos tinham muitas coisas para fazer. Mas Lily não esqueceria. Uma tarde, quando Helena chegou em casa do trabalho, encontrou Lily sentada no chão com pedaços de papel colorido espalhados ao redor dela e a velha caixa de lápis de cor que ela usava desde a pré-escola. A criança estava desenhando, os olhos semicerrados em intensa concentração, sua língua levemente para fora do canto da boca, como sempre fazia quando se concentrava. Helena sentou-se ao lado dela e olhou para a página. Era uma pequena casa com uma porta marrom bem fechada e uma luz amarela brilhante brilhando acima da varanda. Ao lado da casa estava um homem alto desenhado em linhas doces e desajeitadas, e um cachorro preto tão grande que ocupava quase metade da casa. "O que você está desenhando, Lily?" Helena perguntou, embora já soubesse. "Estou desenhando o Homem-Sombra na sombra." Lily olhou para cima, os olhos brilhando. "Eu quero dar para ele. Ele consertou nossa porta." "Mamãe!" Helena ficou em silêncio. Ela olhou para a foto, olhou para sua filha e sentiu algo apertar em sua garganta. Ela não queria estar ligada a Dominic Rossi. Ela não queria dever uma dívida a um chefe da máfia. Ela não queria que Lily se apegasse a alguém perigoso como aquele.
Mas quando ela olhou para os olhos claros e confiantes de sua filha, ela não conseguiu recusar. Tudo bem, Helena suspirou. Nós vamos dar para ele. Naquela tarde, as duas caminharam até o final da rua, onde o portão de ferro da mansão de Dominique se erguia como uma parede separando dois mundos. Helena parou a alguns passos de distância, seu coração batendo descontroladamente. Ela não sabia o que estava fazendo ali. Ela não sabia se devia apertar a campainha ou dar meia volta e correr. Mas Lily já havia disparado para a frente, o desenho enrolado apertado em sua pequena mão. Ela ficou diante do portão, olhou para a câmera de segurança e acenou. Homem-sombra, eu tenho um presente para você. Helena quase desmaiou. Ela correu para pegá-la, mas era tarde demais. O portão de ferro começou a abrir-se lentamente, não porque um guarda saiu, mas automaticamente, como se alguém lá dentro os tivesse visto e decidido permitir. Helena pegou a mão de Lily e elas entraram em um jardim aparado e perfeito. E no final do caminho de pedra, Dominic estava lá. Ele vestia uma camisa preta, mangas arregaçadas até os cotovelos, seu rosto tão duro como sempre. Mas quando ele viu Lily, algo em seus olhos amoleceu tão ligeiramente que era quase impossível de notar. Shadow veio de trás dele e saltou em direção a Lily como se estivesse cumprimentando um velho amigo. Lily riu e jogou os braços em volta do pescoço do cachorro. O cachorro, o dobro do seu tamanho, completamente sem medo. Dominic se aproximou e parou a alguns passos de Helena e Lily. Algo errado? Ele perguntou. Sua voz era baixa, não fria, mas também não quente. Helena abriu a boca para responder, mas Lily foi mais rápida. Ela soltou Shadow, correu para Dominic, olhou para ele com olhos que não continham sequer um traço de medo e estendeu o desenho enrolado. Eu desenhei para você. Tem você na sombra. Você gosta? Dominic não reagiu imediatamente. Ele ficou imóvel, olhando para o desenho nas mãos da criança. Então, lentamente, ele se abaixou, um joelho no chão, até ficar no mesmo nível de Lily. Ele pegou o papel, desenrolou-o e olhou. Uma pequena casa, uma porta bem fechada, uma luz amarela quente, um homem alto, um cachorro preto. Tudo desenhado em linhas desajeitadas, cores escorrendo, proporções completamente erradas. E ainda assim era a imagem mais bonita que Dominic já havia visto em sua vida. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, tempo suficiente para que Helena começasse a se preocupar, a se perguntar se havia cometido um terrível erro. Então Dominic levantou o olhar para Lily e falou, tão suavemente que era quase um sussurro. Este é o melhor presente que já recebi. Lily sorriu, virando-se para a mãe com um olhar triunfante que dizia, eu te disse. Helena ficou ali, sem saber o que dizer. Ela viu Dominic se levantar, o desenho ainda em sua mão. E pela primeira vez, ela viu algo diferente em seus olhos. Não frieza, não perigo, mas uma tristeza muito profunda, muito antiga, como uma ferida que havia sarado e ainda deixava uma cicatriz. Obrigado, ambos. Dominic disse, sua voz voltando ao normal. Tenham cuidado no caminho para casa. Ele não os convidou para entrar. Ele não perguntou mais nada. Ele apenas ficou ali e observou enquanto mãe e filha se viravam e iam embora. O desenho ainda apertado em sua mão. E naquela noite, quando Marco entrou no escritório para entregar seu relatório, ele parou em choque com algo que nunca havia visto nesta mansão fria. Na porta da geladeira na cozinha, o desenho desarrumado de uma criança de 4 anos havia sido afixado com fita adesiva, cuidadosamente e reto, como um tesouro inestimável. Era a única coisa na casa de Dominic Rossi que não tinha nada a ver com negócios, nada a ver com poder, nada a ver com violência. Era apenas um desenho, uma pequena casa, uma porta bem fechada e uma luz amarela quente que Dominic procurava há 25 anos, depois da tarde em que entregaram o desenho. Helena começou a sentir-se inquieta, não porque Dominic tivesse feito algo assustador,
mas porque ele não tinha feito nada. Ele era muito normal, muito gentil, muito distante do notório chefe de East Brooklyn, sobre quem ela havia ouvido falar. E isso a assustava mais do que qualquer rumor. Ela tinha medo de começar a confiar. Ela tinha medo de que Lily se apegasse. Ela tinha medo de dever uma dívida a alguém que ela não entendia, não conhecia e não podia prever. Então Helena começou a evitá-lo. Pelas manhãs, em vez de tomar a rota familiar passando pela mansão no final da rua a caminho de deixar Lily na pré-escola, ela cortava pelo beco. Embora isso acrescentasse quase 10 minutos. À tarde, ela buscava Lily mais cedo, andava mais rápido, mantinha a cabeça mais baixa sempre que passava perto da casa de Dominic. Ela não queria vê-lo. Ela não queria ter que falar. Ela não queria que Lily corresse novamente e chamasse o Homem-Sombra como se ele fosse da família. Lily notou a mudança. Todas as tardes, ela olhava pela janela, seus olhos procurando a forma familiar do cão preto. Um dia, enquanto Helena preparava o jantar com o pouco que restava nos armários, Lily ficou ao lado dela e perguntou com uma voz pequena e cuidadosa: "Mamãe, por que não vamos mais cumprimentar o Homem-Sombra?" "Shadow sente minha falta." As mãos de Helena pararam. Ela olhou para sua filha e não sabia o que dizer. Ela não podia explicar a uma criança de 4 anos que o mundo adulto era mais complicado do que fotos brilhantes. Ela não podia dizer à sua filha que a mamãe estava com medo de se envolver, com medo de dever a alguém, com medo de coisas que ela não podia controlar. "Ele está muito ocupado, querida," Helena disse, sua voz gentil, mas evasiva. "Não devemos incomodá-lo." Lily não perguntou novamente, mas seus olhos se anuviaram um pouco, como se ela entendesse que havia algo que sua mãe estava escondendo. Os dias que se seguiram moveram-se nessa evitação silenciosa. Helena ia para o trabalho, voltava para casa, cuidava de sua filha e tentava esquecer a noite da nevasca. Tentava esquecer o homem ajoelhado para consertar a porta. Tentava esquecer seus olhos quando ele olhou para o desenho de Lily. Mas então coisas estranhas começaram a acontecer. Uma manhã, Helena acordou e descobriu que o aquecimento estava funcionando novamente. Ela ligou para o proprietário e perguntou sobre os reparos, mas ele disse que não sabia de nada, apenas que alguém havia vindo e pago o custo total. Helena não precisou perguntar quem. Alguns dias depois que ela trabalhou um turno noturno no bar e chegou em casa perto das 2:30 da manhã, ela viu um saco de papel deixado em sua porta. Dentro havia uma caixa de comida para viagem que ainda estava quente, uma garrafa de leite fresco e uma pequena caixa de suco de fruta destinada a uma criança. Nenhuma nota, nenhum nome. Mas Helena sabia. Ela estava ali em sua própria porta às 2 da manhã, segurando a sacola, e ela não sabia o que deveria sentir. Grata, inquieta, irritada por ele continuar entrando em sua vida mesmo quando ela havia tentado se afastar ou algo mais. Algo que ela se recusava a nomear. Então ela notou outra coisa. Todas as noites, quando ela voltava para casa, cedo ou tarde, a luz da varanda já estava acesa. Ela nunca acendia aquela luz antes de sair porque queria economizar eletricidade. Ela não havia pedido a ninguém para fazer isso por ela. No entanto, ela estava sempre brilhando, firme, fiel, como se alguém estivesse esperando por ela para voltar para casa. Helena sabia quem tinha feito isso. Ela sabia quem tinha consertado o aquecimento. Ela sabia quem tinha deixado comida na porta. Ela sabia tudo isso, mas não ousava enfrentar. Ela continuou pegando o caminho mais longo. Ela manteve a cabeça baixa. Ela continuou fingindo que nada estava acontecendo. Porque Helena havia vivido muito tempo em um mundo onde ninguém dava sem querer algo em troca. Ela havia aprendido cedo que a bondade sempre tinha um preço e que presentes grátis eram frequentemente os mais caros de todos. Ela não tinha mais força para pagar por nada. Então ela o evitou. E ainda assim, todas as noites, quando ela via aquela luz quente da varanda esperando por ela se pegava pensando se estava evitando o homem errado. Perguntando-se se desta vez, pela primeira vez em sua vida, alguém estava dando
e verdadeiramente não pedindo nada em troca. Mas Helena não ousava acreditar. Ela havia sido machucada muitas vezes para acreditar em qualquer coisa. Marco estava no escritório de Dominic com uma pilha de faturas e recibos em suas mãos, seu rosto incapaz de esconder sua confusão. Ele estava com Dominic há mais de 10 anos. Ele havia visto seu chefe lidar com as guerras de território mais sangrentas sem piscar. Ele o havia visto ordenar punição para traidores sem um único momento de hesitação. Mas nas últimas semanas, Marco havia começado a se perguntar se alguém havia feito um feitiço em seu chefe. Chefe, Marco disse, forçando sua voz a permanecer firme. Posso perguntar por que estamos pagando para reparar o sistema de aquecimento para uma casa no número 47? E por que eu tenho que enviar alguém para comprar comida e levá-la lá todas as noites que ela volta tarde do trabalho e à luz da varanda? Dominic não levantou os olhos do arquivo à sua frente. Fique quieto, Marco. Mas, chefe, você é o chefe de todo East Brooklyn. Você tem centenas de coisas para resolver. Por que você se importa com uma lâmpada em um sistema de aquecimento para alguma mulher estranha? Dominic parou de mover sua mão. Ele levantou o olhar para Marco. Os olhos não estavam zangados, nem frios. Havia apenas algo que Marco não conseguia ler. Ela não é uma estranha. Marco queria perguntar mais, mas o olhar de Dominic o cortou. Ele abaixou a cabeça e saiu do quarto. No entanto, antes de fechar a porta, ele murmurou baixinho o suficiente para que só ele pudesse se ouvir. Talvez você realmente tenha sido enfeitiçado por aquela criança de 4 anos, sozinho no escritório. Dominic se levantou e caminhou até a janela. De lá, ele podia ver a pequena rua abaixo, as casas antigas apertadas juntas e o número 47 com suas telhas remendadas no telhado. Ele sabia que Helena o estava evitando. Ele havia pegar o caminho mais longo todas as manhãs. Ele havia manter a cabeça baixa todas as tardes. Ele havia nunca olhar para sua mansão. Ele não a culpava. Ele entendia. Ela estava com medo como sua mãe um dia estivera. Ela não confiava como sua mãe nunca ousara confiar em ninguém. Ela estava acostumada a enfrentar tudo sozinha. Do mesmo jeito que sua mãe havia carregado tudo sozinha até o dia em que finalmente desabou de exaustão. Dominic não precisava de sua gratidão. Ele não precisava que ela respondesse. Ele apenas queria fazer o que desejou que alguém tivesse feito por sua mãe. Todos aqueles anos atrás, um sistema de aquecimento que funcionava em um inverno que cortava até os ossos. Uma refeição quente depois de um turno que esgotava a vida. Uma luz acesa esperando quando você voltava para casa no meio da noite. Pequenas coisas, coisas que as pessoas dão por certas. Mas para mulheres como Helena, como sua mãe, eram luxos que elas nunca se permitiram sonhar. Naquela tarde, enquanto Dominic revisava relatórios financeiros, Marco entrou na sala com um semblante mais sério que o normal. Chefe, eu vi a senhorita Vance hoje. Dominic levantou o olhar. Ela estava andando pela rua e uma senhora idosa caiu perto do supermercado. Ela parou, ajudou a mulher a se levantar e enfaixou o arranhão em sua mão, então sentou com ela até a família da mulher vir buscá-la. Marco fez uma pausa como se estivesse avaliando se deveria continuar. Ela parecia estar com pressa, provavelmente atrasada para o trabalho, mas ela ficou. Ela não olhou em volta para ver se alguém estava olhando. Ela apenas ajudou. Então ela foi embora. Dominic não disse nada. Ele ficou muito imóvel, mas em sua mente o rosto de sua mãe surgiu claro como se fosse ontem. Sua mãe havia sido a mesma. Tão pobre que não podia comprar leite para seu próprio filho. No entanto, ela ainda compartilhava sua pequena refeição com um vizinho doente, tão exausta depois de turnos de 12 horas. No entanto, ela ainda parava para ajudar quem precisasse, dando quando não tinha nada, amando mesmo quando o amor não era retribuído. E no final, quando sua mãe precisava de alguém, ninguém parou, ninguém ficou. Ninguém ajudou. Dominic olhou pela janela em direção ao número 47. Ele não podia mudar o passado.
Ele não podia salvar sua mãe, mas ele podia fazer algo por aquela mulher, a que lutava sozinha como sua mãe um dia lutou. Não porque ele queria pagamento, não porque ele queria que ela fosse grata, mas porque era a coisa certa a fazer, porque era o que ele desejou que alguém tivesse feito por sua mãe. Marco, Dominic disse, sua voz baixa. Chefe, aumente os guardas perto da área ao redor do número 47, quietamente. Não deixe que ela saiba. Marco assentiu e não perguntou mais nada. Ele entendeu que havia coisas que seu chefe não explicava e razões que ele não precisava saber. Dominic voltou seu olhar para o desenho de Lily na porta da geladeira, a pequena casa, a porta bem fechada, a luz amarela quente. Ele os protegeria mesmo que ela o evitasse, mesmo que ela nunca soubesse. Ele ficaria no escuro e vigiaria do jeito que ele desejou que alguém tivesse vigiado sua mãe naquelas longas noites geladas anos atrás. Tudo começou com uma mensagem de texto. Helena estava limpando mesas no bar onde trabalhava no turno da noite quando seu telefone zumbiu no bolso de seu avental. Ela pensou que era uma mensagem da babá sobre Lily. Então, ela se apressou para verificar. Mas era um número desconhecido, uma curta linha de texto. Eu sei onde você está. 4 palavras. Apenas 4 palavras. Ainda assim, foram suficientes para fazer o sangue nas veias de Helena virar gelo. Ela ficou congelada no meio do bar barulhento. Ao redor dela, a música batia. Pessoas riam e gritavam umas sobre as outras. Copos tilintavam, mas ela não ouviu nada disso. Tudo o que ela podia ouvir era o batimento frenético de seu próprio coração dentro de seu peito. Travis. Ninguém mais além de Travis enviaria uma mensagem como aquela. Ele estava fora da prisão. Ela não sabia quando ele havia sido libertado. Ninguém a havia dito. Ninguém a havia avisado. Por 4 anos, ela havia vivido com medo, mas também com a frágil esperança de que quando ele saísse, ele a esqueceria, que ele começaria uma nova vida, que ele a deixaria em paz. Mas não, ele se lembrava. Ele havia procurado. Ele não estava deixando ir. Com mãos trêmulas, Helena apagou a mensagem como se apagá-la pudesse fazer a ameaça desaparecer. Ela se forçou a terminar seu turno. Ela forçou um sorriso para os clientes. Ela se forçou a agir como se tudo estivesse normal. Mas quando ela chegou em casa às 2h da manhã, ela não conseguia dormir. Ela sentou-se ao lado da cama de Lily, observou sua filha dormindo pacificamente e lágrimas silenciosas escorreram por suas bochechas. Os dias que se seguiram foram um trecho de inferno. Todas as manhãs, quando Helena levava Lily para a escola, ela começou a notar uma figura parada no final do quarteirão, um homem de casaco preto, um gorro de malha puxado baixo sobre o rosto, encostado em um poste de luz e olhando em sua direção. Ela não conseguia ver suas feições claramente, mas ela sabia. Ela sentia isso. Aquele olhar, aquela postura, aquela ameaça silenciosa. Ela não podia se enganar. Ela mudou a rota que pegava para o trabalho. Ela mudou a hora que buscava Lily. Ela mudou todos os hábitos que podia mudar. Mas não importa o caminho que ela seguisse, não importa a hora que ela escolhesse, ela ainda se sentia observada, como se alguém estivesse seguindo, esperando, espreitando no escuro. Então, uma noite, o que ela mais temia finalmente aconteceu. O relógio marcava 2h da manhã. Helena estava deitada na cama com os olhos bem abertos, olhando para o teto quando ouviu passos do lado de fora da porta. Não passos passando, passos que pararam bem na frente de sua casa. O coração de Helena bateu contra suas costelas como se quisesse sair. Ela sentou-se lentamente, tentando não fazer barulho. Então ela ouviu a maçaneta da porta girar. Lentamente, testando, alguém estava tentando abrir sua porta. Helena pegou Lily, ainda dormindo, e a levou para o canto da cozinha, o lugar mais escondido de sua pequena casa. Ela sentou-se ali com as costas contra a parede, uma mão apertada sobre sua própria boca para que nenhum som pudesse escapar, e ela esperou. A maçaneta da porta girou de novo e de novo.
A porta que Dominic havia reparado permaneceu firme. A nova fechadura era sólida e imóvel. Finalmente os passos se afastaram, sumindo na noite. Helena não se moveu até amanhã. Ela sentou-se naquele canto da cozinha, segurando Lily, que dormia sem saber de nada, e chorou sem fazer barulho. Ela pensou no cartão que Dominic havia deixado, o cartão que ela havia colocado em uma gaveta e nunca mais tocou. Ela pensou em ligar para ele, em implorar por ajuda. Então ela afastou o pensamento. Ela não podia arrastar mais ninguém para seu caos. Ela não podia ter outra dívida. Ela não podia deixar Lily se envolver no mundo perigoso de um chefe da máfia. Não importa quão gentil aquele chefe parecesse. Eu vou resolver isso sozinha. Helena disse a si mesma, do jeito que ela havia dito a si mesma 1000 vezes em sua vida. Eu vivi sozinha por tanto tempo. Eu vou continuar. Mas no fundo, ela sabia que desta vez era diferente. Travis não era uma tempestade de neve que passaria. Travis não era uma porta quebrada que poderia ser reparada. Travis era um pesadelo que havia retornado. E desta vez, ela não sabia se tinha força para correr. Marco entrou no escritório de Dominic com uma cara mais séria que o normal. Ele não bateu. Ele não esperou ser convidado. Isso por si só significava que a notícia que ele trazia não era comum. Dominic levantou os olhos da pilha de papéis, seus olhos frios já esperando. Há um problema, chefe, Marco disse, colocando um arquivo fino na mesa. Meus rapazes relatam que há um estranho rondando o final da rua nos últimos dias. Ele tem perguntado sobre uma mulher de cabelo castanho que mora na casa número 47. Dominic não reagiu, mas seus olhos escureceram ligeiramente. Quem é ele? Eu mandei alguém investigar. Marco abriu o arquivo. Travis Dunn, 32 anos, saiu da prisão há 3 semanas. Histórico anterior de violência doméstica, agressão causando lesão corporal grave. A vítima foi Helena Vance. Dominic pegou o arquivo e folheou as páginas. Dentro havia uma foto de Travis, um homem grande com olhos frios e uma expressão brutal em seu rosto. Ao lado dela estavam cópias de documentos do tribunal, relatórios médicos detalhando os ferimentos de Helena e fotografias de hematomas antigos em seu corpo de anos atrás. Dominic leu cada linha sem falar. Seu rosto permaneceu calmo, mas sua mão apertou a pasta até o papel amassar. Marco observou seu chefe e reconheceu a raiva fervendo sob aquela superfície fria. Ele havia visto Dominic com raiva muitas vezes, mas esta era diferente. Esta não era uma explosão. Isso era algo mais profundo, mais sombrio, mais perigoso. Na mente de Dominic, uma memória de 25 anos atrás irrompeu como uma inundação. Um apartamento sujo no South Bronx, batendo na porta no meio da noite. Bandidos arrombando a porta, exigindo dinheiro de proteção que sua mãe não tinha. Sua mãe de pé na frente dele, implorando para que poupassem seu filho. E então eles a espancaram bem na frente de seus olhos. Ele tinha 11 anos, magro, fraco, apenas capaz de ficar no canto e chorar. Ele não podia proteger sua mãe. Ele não podia fazer nada a não ser observar o sangue no chão e ouvir os gemidos de sua mãe na noite. Ninguém veio ajudar, nem uma única pessoa. Dominic baixou a pasta, sua voz baixa, como um trovão antes de uma tempestade. Ele já a abordou. Não diretamente, Marco disse, mas na noite passada, meu homem o viu parado em frente à porta da casa número 47 às 2h da manhã. Ele testou a maçaneta e depois foi embora. Dominic fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, aquele olhar poderia ter congelado o próprio inferno. Coloque mais homens nisso. Cobertura 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não o deixe chegar perto da casa número 47 mais uma vez. Marco assentiu, mas não saiu. Chefe, há mais um problema. Vance parece não saber que a estamos protegendo. Ela pode fazer algo estúpido, como enfrentá-lo sozinha. Dominic ficou em silêncio por um momento. Ele pensou em Helena, a mulher magra com olhos tristes, aquela que o evitava há semanas. Ela estava com medo.
mas era orgulhosa. Ela era frágil, mas era teimosa. Ela nunca imploraria a ninguém por ajuda, mesmo que a morte estivesse bem na frente dela, assim como sua mãe. Ela sabe que ele saiu? Dominic perguntou. Não tenho certeza, Marco disse, mas do jeito que ela mudou sua agenda, pegando o caminho mais longo, buscando a criança mais cedo. Acho que ela sabe. Dominic levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a rua afundando na luz do final da tarde. De lá, ele podia ver a casa número 47, o telhado remendado, a porta que ele havia consertado durante a nevasca. Ela estava lá dentro, enfrentando seu medo sozinha, carregando a ameaça sozinha. Sozinha do jeito que sua mãe havia sido sozinha. Desta vez será diferente, Dominic disse, sua voz firme e certa. Desta vez alguém protege. Marco entendeu. Ele abaixou a cabeça e saiu do quarto, deixando Dominic sozinho com seus pensamentos. Dominic ficou na janela, olhando para a pequena casa do outro lado da rua. Ele não sabia se Helena aceitaria sua ajuda. Ele não sabia se ela confiaria nele. Mas isso não importava. Ele a protegeria, quisesse ela ou não, porque ele um dia havia sido uma criança indefesa forçada a ver sua mãe sofrer. E ele nunca mais deixaria isso acontecer. Nem a Helena, nem a Lily, nem a mais ninguém sob este céu que ele pudesse alcançar. Helena sabia que estava sendo observada, não apenas por Travis, mas por outra pessoa também. Ela percebeu isso uma noite quando voltava à tarde do trabalho. Um carro preto elegante estacionado na esquina da rua a cerca de 50 metros de sua casa estava lá por 3 dias seguidos. A princípio, ela pensou que era o carro de Travis, e seu coração apertava toda vez que ela passava por ele. Mas então ela entendeu que não era. Travis não tinha dinheiro para comprar algo tão luxuoso. E Travis não tinha paciência para ficar sentado em um carro por horas sem fazer nada. Quem quer que estivesse dentro daquele carro preto era outra pessoa. E Helena só conseguia pensar em uma pessoa. Naquela noite, ela não conseguia dormir. Ela estava deitada na cama com os olhos bem abertos, olhando para o teto, tentando colocar o caos em sua mente de volta em ordem. Travis a estava perseguindo. E agora as pessoas de Dominic a estavam observando também. Ela estava presa entre duas forças que não entendia, não podia controlar e não sabia qual delas deveria temer mais. A raiva acendeu dentro dela, súbita e violenta. Ela não havia pedido a ninguém para protegê-la. Ela não precisava que ninguém entrasse em sua vida. Ela havia atravessado o inferno sozinha nos últimos 5 anos. Ela havia criado sua filha sozinha. Ela havia se levantado depois de cada queda. E ela não precisava de um chefe da máfia decidindo que ela era uma presa fraca que tinha que ser salva. Na manhã seguinte, Helena deixou Lily com a babá mais cedo que o normal. Ela trocou de roupa, vestiu o casaco mais grosso que possuía e saiu. Ainda não era dia claro. A neblina cobria a rua, mas o carro preto ainda estava lá, silencioso como um fantasma. Helena caminhou direto para ele, seu coração batendo fora do ritmo, mas seus passos firmes. Ela parou ao lado da porta do motorista e bateu forte no vidro. A janela baixou lentamente e o rosto familiar de Marco apareceu. Um lampejo de surpresa em seus olhos antes de ele voltar à calma. Senhorita Vance, Marco deu um pequeno aceno polido. Por que você está me seguindo? Helena perguntou diretamente, sem rodeios. O chefe me enviou. Marco respondeu tão direto quanto. Não preciso de ninguém me protegendo. Diga ao seu chefe que você deve falar com ele mesma. Marco sugeriu. Estou apenas seguindo ordens. Helena cerrou o punho, a raiva dentro dela fervendo como água em ebulição. Ela se virou e se moveu rapidamente, quase correndo em direção à mansão no final da rua. Ela não precisava pensar. Ela não precisava pesar nada. Ela só precisava enfrentar o homem que havia se intrometido em sua vida sem lhe perguntar uma única palavra. O portão de ferro da mansão estava bem fechado. Uma câmera de segurança apontada para ela. Helena parou no portão e bateu a mão nas barras de metal frio. Abra o portão.
Eu sei que você está aí. Para. Alguns segundos de silêncio. Então o portão começou a abrir, lentamente. Helena entrou. Atravessou o jardim bem cuidado e viu Dominic parado na porta da frente. Ele vestia uma camisa preta, mangas arregaçadas. Seu rosto estava tão frio como sempre, mas seus olhos não tinham nenhuma surpresa, como se ele soubesse que ela viria. Não preciso de ninguém me protegendo. Helena gritou no momento em que se aproximou, sua voz tremendo de raiva, e com algo mais que ela não queria admitir. Não preciso que você interfira na minha vida. Não quero te dever nada. Dominic não reagiu. Ele simplesmente ficou ali em silêncio, deixando-a despejar a tempestade. Helena respirou fundo. Lágrimas começaram a escorrer, por mais que ela tentasse contê-las. Por quê? Ela perguntou, sua voz menor agora, mais fraca. Por que você está fazendo isso? Você não me conhece. Você não me deve nada. Por quê? Dominic ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele falou, sua voz baixa e firme, mas com uma profunda tristeza escondida por baixo. Você sabe quem é o homem que te observa? Helena ficou imóvel. Ela não esperava que ele soubesse sobre Travis. Entre. Seu não, Dominic disse, não como uma ordem, mas como um convite. Precisamos conversar. Lena entrou na mansão, seu coração ainda batendo forte em seu peito, selvagem de raiva e confusão. Ela havia chegado preparada com centenas de coisas para dizer, centenas de perguntas para exigir respostas. Mas quando a porta se fechou atrás dela, e ela ficou naquela sala de estar vasta e fria, cada palavra desapareceu. Dominic não a convidou para sentar. Ele também não se sentou. Eles se encararam a poucos passos de distância. No entanto, parecia que um oceano os separava. Shadow estava deitado imóvel no canto, olhos escuros acompanhando cada movimento. Travis Dunn, Dominic falou primeiro, sua voz baixa e calma. 32 anos, libertado da prisão há 3 semanas. Histórico anterior de violência doméstica. A vítima foi você. Helena sentiu como se alguém tivesse socado seu peito. Ela não sabia que Dominic sabia tanto. Ela não sabia que ele havia investigado seu passado, suas feridas que ela acreditava ter enterrado fundo. Ele está te observando há mais de uma semana. Dominic continuou. Ele sabe onde você trabalha, onde sua filha vai para a escola, quais estradas você pega todos os dias. 2 noites atrás, Olesierski lhe veio à sua porta da frente às 2h da manhã. Helena estremeceu. Não de frio, mas da súbita compreensão de quão perto o perigo havia estado sem que ela soubesse. Ela havia pensado que era cuidadosa. Ela havia pensado que estava em guarda. Mas Travis havia chegado tão perto e ela nem sequer sabia. Por que você está me contando essas coisas? Helena perguntou, sua voz rouca. Porque você precisa saber o que está enfrentando, Dominic respondeu. E porque você precisa entender por que eu não posso ficar parado e não fazer nada. Helena balançou a cabeça, lágrimas começando a escorrer, por mais que tentasse contê-las. Não preciso de ninguém para me proteger. Eu cuidei de mim e de Lily por 5 anos. Eu não preciso. Você não precisa ou você não ousa. Dominic interrompeu, gentil, mas afiado como uma lâmina. Você está sozinha há tanto tempo. Você esqueceu que às vezes as pessoas podem se apoiar em outra pessoa. Helena ficou em silêncio. Suas palavras escorregaram para dentro dela como uma agulha, direto em uma ferida que ela jurara ter cicatrizado há muito tempo. Ela havia construído uma parede ao redor de si mesma por anos, não deixando ninguém entrar, não confiando em ninguém, não dependendo de ninguém, porque toda vez que ela confiava, ela era traída. Toda vez que ela se apoiava em alguém, eles a deixavam. Não tenho medo por mim mesma, Helena disse, sua voz tremendo. Tenho medo por Lily. Se algo me acontecer, ela não terá ninguém. Ela estará sozinha neste mundo. Eu não posso. Ela não conseguiu terminar.
As lágrimas transbordaram e ela levantou uma mão para cobrir o rosto. Envergonhada de estar chorando na frente do homem para quem ela estava gritando apenas alguns minutos antes, Dominic não se aproximou. Ele não a abraçou. Ele não ofereceu conforto vazio. Ele simplesmente ficou ali em silêncio, dando a ela espaço para chorar, para desabafar. Quando o choro de Helena finalmente diminuiu, Dominic falou novamente. Eu sei o que é sentir-se atrás de uma porta que você não pode trancar. Helena olhou para ele através do borrão de lágrimas. Eu sei o que é deitar no escuro e ouvir passos do lado de fora, sem saber se esta noite alguém vai arrombar a porta. Todos, Dominic continuou, sua voz baixa, como um sussurro na noite. Eu sei o que é ver minha mãe sendo espancada e não poder fazer nada. Eu sei o que é ser impotente, aterrorizado e tão sozinho que você quer gritar, mas nenhum som sai. Helena olhou para ele e, pela primeira vez, ela não viu um chefe da máfia assustador. Ela viu uma criança ferida como ela, como Lili, como milhões de outras pessoas neste mundo que estiveram atrás de portas que nunca foram fortes o suficiente para protegê-las. Ninguém veio ajudar minha mãe, Dominic disse, sua voz tão suave que Helena teve que se esforçar para ouvi-la. Ninguém. E eu jurei a mim mesmo que se um dia eu fosse forte o suficiente, eu nunca deixaria isso acontecer com mais ninguém. O silêncio se instalou no quarto. Helena estava ali, as lágrimas ainda caindo, mas a raiva dentro dela havia desaparecido. Em seu lugar estava algo estranho. Uma conexão que ela nunca havia sentido com ninguém antes. Agora você me tem, Dominic disse, olhando diretamente em seus olhos. Queira você ou não, acredite você ou não, eu não vou deixar ele encostar um dedo em você ou em Lily. Helena não falou. Ela apenas ficou ali olhando para o homem à sua frente. E pela primeira vez em tantos anos, ela se permitiu sentir algo que havia recusado por tempo demais. Esperança de que talvez, apenas talvez, ela não precisasse mais ficar sozinha. Espalhou-se mais rápido que fogo. Helena não sabia quem foi o primeiro a vê-la entrar na mansão de Dominic naquela manhã. Mas em poucos dias todo o bairro sabia. Eles cochichavam na lavanderia. Eles murmuravam no supermercado. E olhos curiosos a seguiam toda vez que ela passava. Ouvi dizer que a mãe solteira no número 47 está dormindo com o chefe da máfia agora. E era agora. Oh, meu Deus. Não admira que ela esteja parecendo melhor ultimamente. Ela realmente sabe como encontrar um lugar para se apoiar. Pobre menininha crescendo na casa de um gangster. O que ela vai se tornar mais tarde? Helena ouviu tudo. Ela ouviu os sussurros que eram altos o suficiente para ela ouvir. As risadas zombeteiras quando ela passava. Os olhares de desprezo disfarçados de curiosidade. Ela estava acostumada a ser julgada. Ela estava acostumada a ser uma mãe solteira em um mundo cheio de preconceitos. Mas isso era diferente, isso doía mais porque não era direcionado apenas a ela. Era direcionado a Lily também. Uma tarde, quando Helena foi buscar Lily na pré-escola, a professora a chamou com um rosto sério. Senhorita Vance, preciso conversar com você sobre Lily. O coração de Helena apertou. Há algo de errado com ela, homem. Hoje, alguns pais levantaram preocupações. A professora hesitou, visivelmente desconfortável. Eles estão preocupados com o ambiente de vida de Lily. Eles ouviram que você está envolvida com um homem que tem uma má reputação. Helena sentiu como se tivesse levado um tapa. Ela tentou manter a calma, mas sua voz ainda tremia quando ela respondeu. Não estou envolvida com ninguém, e mesmo que estivesse, isso não afeta a escolaridade de Lily. A professora assentiu, parecendo compreensiva, mas Helena sabia que a conversa não havia terminado. Ela sabia que, a partir de agora, cada passo que ela desse seria observado. Cada palavra que ela falasse seria julgada, e sua filha sofreria as consequências de rumores que Helena nunca criou. Naquela noite, enquanto as duas jantavam sua modesta refeição,
Lily de repente perguntou: Mãe, você é má? Helena quase deixou cair a colher em sua mão. O que você disse, Lily? Hoje na aula, disse Tommy. A mãe dele disse: Sua mãe é uma pessoa má. Lily olhou para ela com olhos claros e inocentes, sem entender. Você é má, mãe. Você fez algo errado? Helena puxou a filha para seus braços, abraçando-a tão forte que Lily choramingou. Lágrimas escorreram sobre o cabelo cacheado de Lily. Mas Helena tentou não deixá-la ouvir o som de seu choro. Eu não sou má, querida, Helena sussurrou, sua voz embargada. Eu não sou má. Nunca acredite no que as pessoas dizem sobre mim. Tudo bem, Lily assentiu. Embora ela não entendesse realmente o que estava acontecendo, ela só sabia que sua mãe estava sofrendo. E ela abraçou a mãe de volta o mais forte que pôde, como se essa fosse a única maneira que ela sabia como ajudar. Naquela noite, depois que Lily adormecera, Helena sentou-se sozinha no escuro. Suas lágrimas haviam ido embora, mas a dor ainda estava lá, intocada. Ela pensou em ir embora, encontrar outro lugar, recomeçar em um lugar onde ninguém a conhecesse, ninguém a julgasse, ninguém machucasse Lily com rumores infundados. Mas para onde ela poderia correr? Ela não tinha dinheiro, ela não tinha família. Tudo o que ela tinha era esta pequena casa, este trabalho medíocre e esta menininha. E Travis ainda estava lá fora esperando. Ela podia fugir da fofoca, mas não podia fugir dele. Helena olhou pela janela em direção à mansão no final da rua. A luz no escritório de Dominic ainda estava acesa. Ela se perguntou se estava arrastando problemas para a porta dele. Ela se perguntou se ele se arrependia de tê-la ajudado. Ela se perguntou se deveria ficar longe dele para que nenhum dos dois tivesse que suportar a conversa cruel. Mas então ela se lembrou dos olhos de Dominic quando ele falou sobre sua mãe. Ela se lembrou do calor em sua voz baixa quando ele disse: Agora você me tem. E ela soube que por mais implacáveis que fossem os rumores, por mais completamente que o mundo lhe desse as costas, havia uma pessoa parada no escuro, pronta para protegê-la. A questão era se ela tinha a coragem de aceitar isso. Marco entrou no escritório de Dominic com o relatório diário. Mas antes que ele pudesse sequer abrir a boca, Dominic falou: Eu já sei sobre os rumores. Marco fez uma pausa. Chefe, eu ia. Ela está sendo isolada. Dominic o interrompeu, seu tom calmo, mas com algo afiado e frio por baixo. A menininha está sofrendo bullying na escola. Os vizinhos estão falando. Ela está pagando o preço por minha causa. Marco não disse nada. Ele não sabia o que dizer. Era a primeira vez que ele via Dominic se importar com o que as pessoas pensavam. O chefe de todo o East Brooklyn, o homem que fazia uma cidade inteira ter medo, estava preocupado com a fofoca de vizinhos intrometidos. Reúna todas as nossas equipes. Dominic se levantou, caminhou até a janela. Eletricistas, encanadores, carpinteiros, todos eles. Amanhã de manhã, Marco levantou uma sobrancelha. O que você vai fazer, chefe de BPPI? Reparos, realmente é isso. Na manhã seguinte, todo o bairro acordou incrédulo. Uma fila de pequenos caminhões estava estacionada ao longo da estrada, carregados com materiais de construção, ferramentas, escadas e todo tipo de equipamento que se possa imaginar. Mais de 20 trabalhadores se espalharam em todas as direções, batendo nas portas, perguntando educadamente se alguém precisava de algo consertado. Completamente grátis. Eles disseram, um programa de apoio à comunidade. Ninguém sabia de onde o dinheiro vinha. Ninguém sabia quem estava por trás disso. Mas durante todo o dia, aquele pequeno bairro do Brooklyn parecia ter recebido um novo código de vida. Lâmpadas queimadas foram substituídas. Canos vazando foram reparados. Portas que rangiam foram lubrificadas. Telhados com vazamentos foram remendados. Degraus podres foram reforçados. E Dominic, em vez de sentar em sua luxuosa mansão, foi de casa em casa ele mesmo. Não como um chefe da máfia, mas como um vizinho comum. Ele vestiu uma camisa simples, mangas arregaçadas,
e falava com cada pessoa com uma cortesia que ninguém esperava. Você precisa de algo reparado? Ele perguntou a uma senhora idosa que morava sozinha no final da rua. Percebi que sua janela parece estar deixando o ar entrar. A mulher o observou com desconfiança a princípio. Mas quando os trabalhadores de Dominic vieram e substituíram o caixilho da janela para ela sem cobrar um único centavo, ela pegou a mão dele, seus olhos brilhando com lágrimas. Você não é tão assustador quanto as pessoas dizem. Para menos, ela lhe disse. Dominic deu um pequeno sorriso, o tipo de sorriso raro que nem Marco mal via. Eu sou assustador, ele disse. Só não para pessoas que não são assustadoras. A notícia do dia de reparo se espalhou rapidamente pelo bairro. As pessoas que costumavam sussurrar sobre Dominic começaram a ficar em silêncio. As pessoas que olhavam para Helena com desprezo começaram a pensar novamente. Não porque temessem Dominic, mas porque viram algo que nunca esperaram. O homem que chamavam de chefe da máfia. O homem que eles espalhavam o rumor de que podia matar sem piscar. Estava de joelhos consertando os degraus da frente para a viúva no final da rua. Ele estava subindo uma escada para trocar lâmpadas para um velho cego. Ele estava segurando o bebê de uma vizinha, enquanto a mãe corria para dentro para pegar água. Naquela tarde, Dominic mandou instalar postes de luz extras nos cantos escuros do bairro, os lugares que Helena costumava temer sempre que passava a noite. Ele mandou instalar câmeras de segurança em pontos estratégicos, dizendo que era para proteger a comunidade. Ninguém sabia que ele estava pagando por tudo isso do próprio bolso. Isso é dinheiro do Fundo de Segurança da Comunidade, Marco disse quando as pessoas perguntavam. Não havia tal fundo. Helena ficou a uma distância observando Dominic trabalhar o dia todo. Ela não sabia o que deveria sentir. Ela não havia pedido a ele para fazer isso. Ela não queria que ele gastasse dinheiro ou esforço por causa dela. Mas enquanto ela observava os olhos dos vizinhos começarem a mudar, enquanto ela ouvia risadas em vez de sussurros, enquanto ela sentia o ar da rua ficar mais leve, ela entendeu o que Dominic estava fazendo. Ele não estava respondendo a rumores com palavras. Ele estava respondendo com ação. Ele não estava provando que era inofensivo explicando. Ele estava provando isso dando. Naquela noite, quando Dominic passou pela casa de Helena a caminho de casa, ele parou por um momento. Eles se olharam a poucos metros sem dizer nada. Helena deu um pequeno aceno, um obrigado sem voz. Dominic acenou de volta. Então continuou andando, Shadow seguindo-o. E daquela noite em diante, ninguém no bairro ousou falar mal da mulher no número 47 novamente. Não porque temessem Dominic, mas porque viram quem ele realmente era. E eles entenderam que qualquer pessoa de quem o homem realmente se importava não era uma pessoa má. Após o dia de reparos, as coisas lentamente começaram a mudar. Helena parou de dar a volta só para evitar a mansão no final da rua. Ela começou a acenar para Dominic quando o via na estrada. Um pequeno gesto, mas que marcou o degelo entre eles. Dominic acenou de volta. Nem mais, nem menos, como se os dois estivessem aprendendo a existir no mesmo espaço sem precisar de palavras. Lily foi a primeira a quebrar a distância. Uma tarde, enquanto Helena passava pelo portão da mansão com sua filha, Shadow escorregou por uma fresta onde o portão estava ligeiramente aberto, abanando o rabo com força como se tivesse encontrado um velho amigo. Lily guinchou, soltou a mão de sua mãe e jogou os braços em volta do cachorro que era o dobro do seu tamanho. Shadow? Eu senti tanta falta de Shadow. Helena começou a puxá-la, mas Dominic apareceu no portão como se estivesse esperando por elas. Shadow sentiu muita falta de Lily. Lucrou, ele disse, seu tom firme, mas amolecido de uma forma que normalmente não era. Ele continua olhando para o portão sempre que ouve vocês duas passando. Lily olhou para cima, os olhos brilhando. Sério? Shadow sentiu minha falta. Realmente sentiu minha falta? Realmente? Dominic assentiu. Você gostaria de entrar e brincar com ele por um tempinho?
Lily se virou para a mãe, implorando com os olhos. Helena hesitou, mas então olhou para a filha, para aquele rosto esperançoso, e não conseguiu dizer não. Tudo bem, ela disse, mas apenas por um tempinho. Naquela tarde, Lily brincou com Shadow na grama do jardim, sua risada clara flutuando por toda parte. Helena sentou-se nos degraus da frente. Dominic sentou-se a alguns passos de distância. Nem muito perto, nem muito longe. Eles observaram Lily e Shadow se perseguirem, e um silêncio confortável se instalou entre eles. Ela é muito parecida com você, Dominic falou, sem olhar para Helena. Forte, sem medo. Helena deu um pequeno sorriso com algo amargo por baixo. Lily não tem medo porque ainda não viveu o suficiente para entender o que é o medo. Espero que ela continue assim. Dominic ficou em silêncio por um momento. Então ele disse, eu costumava ser assim também. Antes de entender quão cruel este mundo pode ser, Helena virou-se para olhá-lo e pela primeira vez ela perguntou sobre ele em vez de deixá-lo perguntar sobre ela. Sua mãe? Ela perguntou suavemente. Como ela era? Dominic não respondeu imediatamente. Ele observou Lily rindo com Shadow, e em seus olhos havia uma tristeza que era muito profunda, muito antiga. Ela era a mulher mais forte que já conheci. Ele disse, sua voz baixa. Ela trabalhou 12 horas por dia para me criar. Ela me deu o último pedaço de comida mesmo quando estava com fome. Ela ficava acordada à porta todas as noites para que eu pudesse dormir em paz. Ela ainda está viva? Helena perguntou gentilmente. Não. Dominic balançou a cabeça. Ela morreu quando eu tinha 16 anos. Exaustão, pobreza, doença. Eu não cheguei a tempo de fazer nada para salvá-la. Helena não falou. Ela entendia aquele tipo de dor. Ela entendia a impotência de não poder proteger a pessoa que você ama. Ela entendia a culpa de perguntas que nunca obtém respostas. Eu construí tudo isso. Dominic inclinou a cabeça ligeiramente para a mansão atrás dele, para que eu nunca mais tivesse que me sentir tão impotente. Mas às vezes me pergunto se minha mãe pudesse me ver agora. Ela estaria orgulhosa ou estaria desapontada? Helena olhou para ele e ela viu um Dominic diferente. Não o chefe da máfia, não o homem poderoso que todo o Brooklyn temia, mas uma criança órfã ainda buscando a aprovação de uma mãe que se foi. Acho que ela estaria orgulhosa, Helena disse, sua voz gentil. Não pelo que você construiu, mas porque você ainda se lembra dela, porque você ainda se importa, porque você ainda é a pessoa que ela criou. Dominic virou-se para olhá-la, e por um breve momento, a máscara fria escorregou. Ele não falou, mas seus olhos disseram tudo. Obrigada. Gratidão e algo mais profundo que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Mãe, tio Dominic, Shadow pode apertar as mãos. A voz de Lily ressoou, quebrando o momento. Ambos se viraram para ver a menininha exibindo orgulhosamente o truque de Shadow. E ao mesmo tempo, ambos sorriram. Não um sorriso social, não um sorriso polido. Um sorriso de verdade. O tipo de sorriso que pertence a pessoas que estão lentamente aprendendo a confiar umas nas outras. Aquela tarde durou mais do que o planejado. E quando Helena levou Lily para casa depois que escureceu, ela percebeu algo. A distância entre ela e Dominic havia diminuído. Não muito, mas o suficiente para ela saber que algo estava mudando nele, nela e em ambos. A maior tempestade de neve em 10 anos atingiu o Brooklyn naquela noite. O vento uivava como um animal selvagem. A neve chicoteava no ar, tornando cada estrada branca e cega. E o frio forçava-se por cada fresta como dedos invisíveis tentando sufocar a cidade. Então as luzes se apagaram. Todo o bairro afundou na escuridão completa. Helena estava sentada com Lily, lendo-lhe um livro. Quando isso aconteceu, a luz desapareceu em um instante. Tudo o que restava era o uivo do vento lá fora e Lily assustada respirando no escuro. Mãe, estou com medo. Lily agarrou o braço de Helena, sua voz tremendo. Está tudo bem, querida. Helena tentou acalmá-la, embora seu próprio coração estivesse batendo forte.
É apenas uma queda de energia. Eu vou encontrar a lanterna. Ela tateou no escuro e encontrou uma lanterna velha em uma gaveta. Seu feixe fraco tremeluziu o suficiente para ela ver o medo no rosto de sua filha. Ela puxou Lily para seus braços, cobriu as duas com a coberta e tentou cantar uma canção de ninar para que Lily não ficasse tão assustada. Na mansão no final da rua, o telefone de Marco tocou bruscamente. Ele atendeu e seu rosto ficou mais pálido a cada segundo que passava. Chefe Marco correu para o escritório onde Dominic estava sentado à luz de velas. O sistema de câmeras para todo o bairro está desativado. Interrupção generalizada e meus homens postados no número 47 ficaram em silêncio. Não consigo contatá-los. Esta noite, Dominic saltou de pé. Todos os seus sentidos despertaram. Há quanto tempo eles estão sem contato? 15 minutos. Não consigo. Dominic não precisou ouvir mais nada. Ele pegou seu casaco e foi para a porta, o vento gelado e a neve chicoteando seu rosto. Mas ele não diminuiu. Chefe, nesta tempestade, Marco gritou atrás dele. Deixe-me reunir os homens. Não há tempo, Dominic disse. E ele desapareceu na noite branca. Shadow o perseguiu, pernas poderosas cortando a neve profunda. Dentro da casa, no número 47, Helena acabara de conseguir acalmar Lily para um sono inquieto quando ouviu passos lá fora. Pesados, lentos, aproximando-se. Seu coração quase parou. Ela gentilmente deitou Lily na cama, puxou a coberta sobre ela e se levantou, cuidadosa para não fazer barulho. A lanterna tremeu na mão de Helena, enquanto ela a apontava para a porta. Então veio o batido, não batidas, batidas fortes, violentas. Helena, eu sei que você está aí. Abra a porta. Aquela voz, a voz que Helena havia tentado esquecer por 5 anos. A voz que aparecia em todos os pesadelos. Travis, você acha que pode se esconder de mim? Travis rugiu de fora, o batido ficando mais pesado. Você acha que pode pegar minha filha e eu não a encontraria? Helena recuou até sua coluna bater na parede, seu corpo inteiro tremendo. Ela olhou para Lily. A criança havia acordado com o barulho, olhos arregalados de medo. Mãe, Darcy, tem alguém lá? Lily perguntou, sua voz à beira das lágrimas. Helena não respondeu. Ela correu até ela, pegou Lily no colo e correu para o canto da cozinha, o lugar mais escondido da casa. Sente-se aqui, não saia. Não importa o que aconteça, não saia. Você me ouve? A voz de Helena tremia, mas ela tentou mantê-la firme. Lily assentiu. Lágrimas escorriam por suas bochechas. O batido piorou. Uma vez, 2 vezes, a terceira vez. A porta tremeu violentamente. A nova fechadura que Dominic havia instalado estava segurando. Mas Helena sabia que não poderia segurar para sempre. Abra a porta, Travis gritou, frenético. Abra ou eu a derrubarei. Então ele começou a chutar. Cada chute atingia como uma marreta. A madeira começou a rachar. As dobradiças começaram a afrouxar. Helena apertou Lily com força. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela mordeu o lábio e não ousou deixar escapar um som. Ela pensou em ligar para a polícia, mas o telefone não tinha sinal na tempestade. Ela pensou em sair pelos fundos, mas Travis poderia ter alguém esperando lá. Ela não tinha mais escolhas. Um chute final. A porta se abriu e Travis preencheu a entrada. Uma barra de metal em sua mão. Olhos injetados de sangue por causa do licor e da raiva. Te achei. Travis entrou na casa, a barra de metal em sua mão balançando com a ameaça aberta. Seus olhos varreram os quartos escuros, caçando sua presa. Saia, Helena. Eu sei que você está aqui. Pare de se esconder. Helena se apertou ainda mais no canto da cozinha. Uma mão cobrindo a boca de Lily para que a menininha não fizesse barulho. Seu coração martelava como se estivesse tentando se libertar. O sangue em seu corpo parecia ter virado gelo. Ela podia ouvir os passos pesados de Travis se aproximando.
Ela podia ouvir a barra de metal batendo na parede batida por batida, como uma contagem regressiva para o inferno. Onde está minha filha? Travis rugiu. Onde está minha filha? Onde você a está escondendo? Não. Ele começou a derrubar coisas, jogando cadeiras, chutando a mesa. O som de quebra e estrondo encheu a casa, e cada ruído agudo apunhalou Helena diretamente. Ela sabia que tinha apenas segundos antes que ele os encontrasse. Ela sabia que tinha que fazer algo, mas seu corpo não obedecia. Seus braços e pernas estavam dormentes de medo, congelados no lugar. Você acha que pode tirar minha filha de mim? Travis gritou, veneno espesso em sua voz. Ela é meu sangue. Você não tem o direito? Fim. Ele entrou na cozinha, seu olhar enlouquecido varrendo o cômodo, então parando no canto onde Helena estava agachada com Lily em seus braços. Um sorriso cruel se espalhou pelo rosto de Travis. Te encontrei. Ele levantou a barra de metal. Helena fechou os olhos, encolheu o corpo sobre Lily, protegendo-a com o seu, esperando o golpe. Mas ele não veio. Em vez disso, a porta dos fundos abriu-se e uma forma preta saltou como uma tempestade. Shadow. O Rottweiler lançou-se sobre Travis, dentes afiados apertando firmemente o braço que segurava a barra. Travis gritou de dor. A barra de metal caiu no chão. Ele caiu, tentando afastar o cachorro, mas Shadow não o soltou. Um rosnado selvagem rolou pela escuridão. Então Dominic entrou. Ele estava na porta dos fundos, seu casaco coberto de neve, seu rosto frio como gelo, mas seus olhos queimando com uma fúria que Helena nunca havia visto nele antes. Não era o tipo de raiva que explode. Era algo muito mais assustador. Raiva mantida sob controle perfeito. Precisa, mortal, Shadow, solte! Dominic ordenou, sua voz baixa e fria. O cachorro imediatamente soltou o braço de Travis e recuou para o lado de Dominic. Ainda rosnando, ainda avisando, Travis lutou para se levantar, segurando seu braço sangrando, olhando para Dominic com raiva e confusão. Quem diabos é você? Isso é assunto de família. Fique fora disso. Hoje, Dominic não respondeu imediatamente. Ele caminhou em direção a Travis, lento e firme, cada passo uniforme, como um tambor de guerra. Travis recuou até sua coluna bater na parede, sem mais para onde correr. Eu perguntei quem você é, Travis gritou, tentando soar forte, mas sua voz já estava tremendo. Dominic parou a um passo de distância e olhou diretamente nos olhos de Travis. Quando ele falou, sua voz era tão baixa quanto um trovão antes de uma tempestade, tão fria quanto o gelo de inverno. Eu sou o homem que vai fazer você desaparecer. Todos, para sempre. Travis empalideceu. Ele tinha ouvido o suficiente sobre Dominic Rossi para saber que este homem não estava brincando. Ele abriu a boca para dizer algo. Mas naquele momento, Marco e os homens de Dominic invadiram pela porta da frente, movendo-se rapidamente, derrubando Travis, prendendo-o ao chão. Dominic não dedicou a Travis nem mais um segundo de atenção. Ele se virou para o canto da cozinha onde Helena ainda segurava Lily, ambos tremendo. Ele se aproximou e lentamente se agachou ao nível deles. Acabou, ele disse. Tão gentil. Helena quase não conseguia acreditar que era o mesmo homem que acabara de ameaçar Travis. Ele não pode mais machucar você ou Lily. Lily, com o rosto encharcado de lágrimas, escorregou dos braços de sua mãe e olhou para Dominic. Tio Dominic, estou com tanto medo. Dominic hesitou por um breve momento. Então ele gentilmente colocou a mão na cabeça de Lily e alisou seu cabelo emaranhado. Shadow sente muito por tê-la assustado. Ele só queria protegê-la. Esser. Lily olhou para Shadow parado por perto, seu rabo já abanando novamente, e ela conseguiu um sorriso através de suas lágrimas. Shadow é corajoso. Shadow é um herói. Dominic sorriu, um sorriso raro que nem Marco nunca havia visto.
Sim, Shadow é um herói. Então ele se levantou e se virou para Helena. Ela ainda estava sentada lá, tremendo, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, mas não mais de medo. Ela olhou para ele e, em seus olhos, ele viu algo que ele procurava há muitos anos: confiança. Obrigada, Helena sussurrou, sua voz embargada. Obrigada. Dominic não falou. Ele apenas assentiu, então se virou para dirigir seus homens enquanto arrastavam Travis para fora. A polícia viria em breve. Travis seria preso por violar a ordem de não contato. E desta vez, ele não seria liberado cedo. Mas isso era para depois. Agora, a única coisa que importava era que Helena e Lily estavam seguras, e Dominic se certificaria de que elas permaneceriam seguras para sempre. A polícia veio e se foi. Travis foi algemado e colocado no carro sob acusações de violar a ordem de não contato e arrombamento de uma casa. Desta vez ele não escaparia com uma sentença leve. Desta vez ele ficaria na prisão por um longo tempo. Mas Helena não sentiu alívio. Ela estava no meio de sua casa destruída, olhando para os pedaços quebrados espalhados a seus pés, e ela se sentiu tão destruída quanto o lugar ao seu redor. Dominic ofereceu levá-la e Lily de volta para a mansão por alguns dias enquanto a casa era reparada. Helena não teve forças para recusar. Ela carregou Lily, seguiu-o pela rua enterrada sob a neve branca e entrou na mansão quente que ela um dia acreditou que nunca ousaria entrar. Lily adormeceu no momento em que seu corpo tocou o sofá. Exausta de medo e choro, Cheryl se encolheu ao lado dela como um guardião leal, seus olhos escuros abrindo-se de vez em quando para escanear o cômodo antes de fechar novamente. Satisfeita, Helena sentou-se na cadeira à frente deles, observando sua filha dormir, e as lágrimas começaram a cair. Não de medo, não de dor, de algo que ela não conseguia nomear. Talvez fosse alívio, talvez fosse exaustão, talvez fossem todos os sentimentos que ela havia reprimido por tantos anos. Finalmente encontrando uma saída, Dominic não se sentou ao lado dela. Ele ficou na cozinha, preparou uma xícara de chá quente, então a colocou gentilmente na mesa em frente a Helena. Beba. Isso vai te aquecer. Helena levantou a xícara, mas ela não bebeu. Ela apenas a segurou, deixando o calor penetrar em seus dedos dormentes. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou. Havia apenas o som do fogo na lareira, a respiração regular de Lily e o vento da tempestade lá fora, agora mais silencioso. Então Helena falou, sua voz rouca de tanto chorar e de exaustão. Não estou chorando por causa desta noite. Dominic olhou para ela, silencioso, esperando. Estou chorando por causa do que isso significa. Helena continuou, seus olhos fixos no chá em suas mãos. Por 5 anos, eu disse a mim mesma que tinha que ser forte, que não precisava de ninguém, que podia cuidar de mim e de Lily, que se eu parasse de ser forte, mesmo por um segundo, tudo desmoronaria. Ela levantou o olhar para ele, seus olhos vermelhos mais claros até o fim. Estou com medo, Dominic. Estou com medo de que se eu parar de ser forte, todos irão embora. Fui abandonada muitas vezes. Minha família me deixou. Travis me deixou da maneira mais cruel. Cada pessoa em quem eu confiei foi embora. Sua voz falhou, lágrimas escorrendo. Não sei mais como confiar em ninguém. Não sei como me apoiar em alguém sem ter medo de que eles desapareçam. Dominic permaneceu ali, quieto. Ele não se apressou em confortá-la. Ele não ofereceu palavras vazias. Ele deu a ela espaço para chorar, para desabafar, para finalmente ser ela mesma, sem fingir ser inquebrável. Quando o choro de Helena diminuiu, ele se aproximou, sentou-se na cadeira à frente dela e olhou para ela com olhos que Helena nunca havia visto em ninguém antes. Nem pena, nem julgamento, apenas compreensão. Não estou aqui porque você é fraca, Dominic disse, sua voz baixa, cada palavra clara. Estou aqui porque você foi forte sozinha por muito tempo. Confie nela. Helena olhou para ele, lágrimas ainda escorrendo por suas bochechas.
mas sua respiração mais regular agora. Você não precisa mais carregar isso sozinha, ele continuou. Não porque você é fraca, mas porque às vezes até as pessoas mais fortes precisam de alguém ao lado delas. Ele não a tocou, ele não a abraçou, ele apenas ofereceu sua mão, palma para cima, um convite sem força por trás. Helena olhou para aquela mão por um longo tempo, uma mão áspera marcada por algumas cicatrizes. A mão de alguém que havia suportado sofrimento como ela. Então, lentamente, ela colocou a mão na dele, não apertando, apenas um leve toque. Mas aquela conexão era mais forte que qualquer abraço. Eles ficaram ali no brilho do fogo, silenciosos, mas não mais sozinhos. Lá fora, a tempestade havia passado. Lá dentro, outra parede havia caído. A parede que Helena havia construído ao redor de seu coração por tantos anos. Uma parede destinada a mantê-la segura de ser machucada. Uma parede que a impedia de acreditar em alguém. Naquela noite ela havia desabado. E Helena, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo disso. Nos dias após a noite da tempestade, Dominic não apenas reparou a casa no número 47, ele a reconstruiu do zero. Uma nova porta foi instalada, sólida e forte, mais segura que qualquer porta do quarteirão. Um sistema de fechadura inteligente, câmeras de segurança, um novo sistema de aquecimento, janelas isoladas. Tudo foi substituído com as melhores coisas que o dinheiro podia comprar. Helena ficou ali observando os trabalhadores, sem saber se deveria agradecê-lo ou discutir com ele. Você não precisa fazer tudo isso, ela disse a Dominique quando ele veio verificar o progresso. Eu sei, ele respondeu sem olhar para ela, seus olhos ainda acompanhando o trabalho. Eu quero. Helena não disse mais nada. Ela havia aprendido que Dominic não era um homem de muitas palavras. E quando ele decidia algo, ninguém podia mudar. Enquanto a casa estava sendo reparada, ela e Lily continuaram na mansão. E naqueles dias, algo estranho começou a acontecer. A mansão fria lentamente começou a parecer mais quente. A risada de Lily ecoava pelos quartos. Seus pequenos passos corriam pelos corredores. Shadow latia de alegria enquanto a perseguia brincando. E a voz de Helena, suave e constante, às vezes uma canção de ninar, às vezes uma conversa simples com Lily, escorregava para cada canto sombrio da casa. Dominic não estava acostumado com aqueles sons. Ele havia vivido sozinho por muito tempo em silêncio e ordem perfeita. Mas, estranhamente, ele não se sentiu perturbado. Ele se pegava esperando pela risada de Lily todas as manhãs. Ele se pegava ouvindo Helena conversando com sua filha na cozinha. Ele se pegava não querendo mais voltar para uma casa vazia. Uma noite, enquanto Helena preparava o jantar na cozinha, Lily correu para o escritório de Dominic, onde ele lia papéis. Tio Dominic, você vai jantar comigo e mamãe? Todos. Dominic levantou o olhar, vendo a menininha parada na frente dele com olhos brilhantes e um sorriso largo. Ele não sabia como responder. Ele não conseguia se lembrar da última vez que havia jantado com alguém. Estou ocupado, ele disse. Mas sua voz não soava certa. Eu vou comer mais tarde, mas mamãe cozinhou muito. Lily não desistia. Mamãe diz que ninguém deve comer sozinho. Comer sozinho é muito triste, eu entendo. Dominic olhou para a criança e então para a cozinha onde Helena mexia legumes no fogão. Suas costas para ele, e ele não sabia o que o impulsionou, mas ele se levantou e seguiu Lily até a mesa. O jantar era simples, não os pratos elaborados que ele estava acostumado a ser servido. Apenas arroz branco, legumes salteados e um pouco de porco braseado. Mas Dominic percebeu que era a melhor refeição que ele havia tido em muitos anos. Não por causa do sabor, porque ele não estava comendo sozinho. Lily sentou-se no meio, falando sem parar sobre Shadow, sobre o que ela havia desenhado hoje, sobre uma borboleta que ela havia visto no jardim. Helena a lembrava de comer de vez em quando, seus olhos ocasionalmente se dirigindo a Dominic com um pequeno sorriso. E Dominic, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que pertencia a algum lugar.
Mãe, o tio Dominic pode ficar e jantar conosco para sempre? Lily perguntou inocente. Helena quase engasgou. Ela olhou para Dominic, sem saber o que dizer. Mas Dominic respondeu calmo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Se sua mãe permitir, eu sim. Lily guinchou de prazer, sem entender o significado mais profundo de suas palavras. Mas Helena entendeu. E quando seus olhos encontraram os de Dominic do outro lado da mesa, ela viu uma pergunta lá, uma promessa, um começo. Ela não assentiu. Ela não disse nada. Ela apenas sorriu. Um pequeno sorriso, mas verdadeiro. E isso era tudo que Dominic precisava. Daquela noite em diante, o jantar se tornou um hábito. 3 pessoas ao redor da mesa. Shadow deitado aos pés de Lily. E a mansão não era mais um lugar frio. Ela estava lentamente se tornando algo que Dominic um dia acreditou que nunca teria. Um lar. 1 ano havia passado desde a primeira noite da nevasca. 1 ano de jantares juntos. Tardes com Lily e Shadow no jardim. Noites em que Helena não precisava mais ficar acordada guardando a porta. A casa no número 47 havia sido totalmente restaurada. Mas mãe e filha ainda iam para a mansão no final da rua. E Dominic ainda passava na casa delas com frequência. Como se a linha entre as duas casas não existisse mais. Helena voltou à paixão por design de interiores que havia deixado de lado anos atrás. Ela começou a pegar pequenos trabalhos, decorando cafés na área, redesenhando a floricultura da mulher no final da rua. A cada projeto concluído, sua confiança crescia um pouco mais, e seu sorriso aparecia mais e mais. Ela não sabia que muitos desses clientes vinham através das discretas introduções de Dominic. Ele nunca contou a ela, e ela nunca perguntou. Algumas coisas não precisavam ser ditas para serem entendidas. Lily havia crescido, mais vivaz, e ela começou a chamar Dominic por um novo nome. Papai Dom, ela gritou, correndo em direção a ele quando ele entrou uma tarde. Papai Dom, eu desenhei uma borboleta. É tão linda. Papai Dom, olhe. Dominic congelou onde estava. Ele olhou para a menininha segurando o seu desenho com aquele sorriso brilhante e radiante, e ele não sabia como reagir. Era a primeira vez que alguém o chamava assim. Era a primeira vez que ele era chamado de pai. Marco estava atrás dele, observando tudo. E pela primeira vez em sua vida, ele viu seu chefe tremer. Não de medo, não de raiva, de outra coisa. Algo que Marco não conseguia nomear. Dominic lentamente ajoelhou-se ao nível de Lily. Pegou o desenho e o olhou por um longo tempo. A borboleta estava rabiscada. As cores estavam borradas, as asas estavam desiguais, mas era a imagem mais bonita que ele já havia visto. É lindo, ele disse, sua voz um pouco rouca. Papai Dom realmente gosta. Lily sorriu, jogou os braços em volta do pescoço dele e Dominic ficou imóvel por um momento antes de lentamente envolvê-la com seus braços. Ele olhou para cima e viu Helena parada na porta da cozinha, olhos brilhando com lágrimas, mas sua boca sorrindo. Naquela manhã, 1 ano depois da primeira noite de tempestade, Dominic veio à porta de Helena com um envelope pardo em sua mão. Ele não ligou antes, ele não a avisou. Ele apenas ficou ali e esperou até que Helena abrisse a porta. Algo errado vindo tão cedo? Helena perguntou surpresa. Há algo que quero te dar. Eu? Dominic respondeu, sua voz firme, mas algo diferente morava em seus olhos. Helena pegou o envelope, abriu-o e seu coração quase parou. Dentro estavam os papéis de transferência da casa. A casa no número 47. Nome do proprietário Helena Vance e Lily Vance. O nome de Dominic Rossi não estava em nenhum deles. Você comprou esta casa? Helena perguntou, sua voz tremendo, sem acreditar em seus próprios olhos. 3 meses atrás. Dominic assentiu. Mas eu não a estou guardando. Esta é a sua casa e de Lily para sempre. Ninguém pode tirá-la. Helena olhou para os papéis. Então para Dominic, incapaz de falar. Ela havia perdido tudo uma vez.
Ela não tinha nada além de sua filha e um medo constante e faminto. E agora o homem à sua frente estava colocando em suas mãos algo que ela nunca havia ousado sonhar. Um verdadeiro lar, um lugar que pertencia a ela. Por quê? Ela perguntou, sua voz embargada. Por que você não colocou seu nome nela? Por que você está nos dando tudo? Fim da citação. Dominic ficou em silêncio por um momento. Então ele falou, gentil, mas certo. Porque não importa o que aconteça entre nós, não importa como o futuro se pareça, você ainda precisa de um lugar para voltar. Você e Lily precisam saber que há um lugar que lhes pertence, não ligado a ninguém, não ligado a mim. Isso é algo que minha mãe nunca teve. As lágrimas de Helena escorreram. Ela não estava chorando por causa da casa. Ela estava chorando por causa do que isso significava. Porque pela primeira vez em sua vida, alguém estava dando sem exigir nada em troca. Porque pela primeira vez, alguém entendeu o que ela precisava antes mesmo que ela pudesse dizer. Mãe, o que há de errado? Lily correu para fora, em pânico, quando viu sua mãe chorar. Dominic pegou a menininha em seus braços e olhou em seus olhos arregalados e preocupados. Mamãe está chorando porque está feliz. Querida, de agora em diante, esta é a sua casa. Para sempre será a sua casa. Faça isso. Lily não entendeu completamente, mas ainda assim perguntou. Então e a casa do papai Dom? Dominic olhou para Helena, seus olhos amolecidos, e ele disse, sua voz leve como um suspiro. A casa do papai Dom é onde quer que vocês duas estejam. Mais um ano se passou. O inverno voltou ao Brooklyn, trazendo ventos fortes e neve branca que cobriu todas as estradas. Mas a casa no número 47 não era mais como costumava ser. Não era mais o lugar desgastado com uma porta trêmula e um sistema de aquecimento quebrado. Agora era um verdadeiro lar. Os desenhos de Lily pendurados nas paredes, fotos de família nas prateleiras e risadas em cada cômodo. Helena estava na cozinha preparando o jantar, o cheiro de boa comida flutuando pela casa. Dominic sentou-se no sofá da sala de estar, lendo, levantando os olhos de vez em quando para observar Lily brincar com Shadow no tapete. Era a cena mais comum, e também era a cena que os três um dia acreditaram que nunca teriam. Lá fora, a tempestade de neve começou a se formar novamente. O vento assobiava pelas menores frestas. A neve batia nas janelas como se quisesse lembrá-los das amargas noites de inverno de anos atrás. E então, de repente, um estrondo alto sacudiu o ar. A porta da frente abriu-se com uma rajada súbita e forte. Vento frio e neve entraram correndo, fazendo o fogo na lareira tremeluzir e balançar. Lily pulou, seus olhos brilhantes de excitação em vez de medo, como costumavam ser nos anos anteriores. Papai Dom, a porta está quebrada de novo. Ela guinchou, correndo em direção à porta enquanto ela balançava. Dominic baixou seu livro, levantou-se e caminhou até a porta. Ele não parecia irritado. Ele não suspirou. Ele apenas olhou para a porta com um pequeno sorriso nos lábios. Helena saiu da cozinha e ficou ao lado dele. E juntos, eles olharam para o borrão branco lá fora. Lily correu e ficou entre eles, sua pequena mão segurando a mão de sua mãe e a mão do papai Dom. Vamos consertar, ela disse animada. Dominic olhou para ela, então para Helena, e ele disse, sua voz mais quente do que Helena jamais a tinha ouvido. Então nós consertamos juntos. Os três se aproximaram da porta. Dominic colocou sua mão no batente de madeira. Helena colocou sua mão ao lado da dele. E Lily, embora sua pequena mão não pudesse ajudar muito, colocou a dela mais abaixo. Eles empurraram juntos, e a porta se fechou lentamente com aquele clique familiar. Lá fora, a tempestade ainda uivava. Lá dentro, a casa permaneceu quente e calma. Helena estava ali, observando a porta agora firmemente fechada, e as memórias voltaram. Ela se lembrou de noites em que esteve sozinha, enfiando uma cadeira sob a maçaneta da porta com muito medo de dormir. Ela se lembrou do vento cortando as frestas,
frio como uma lâmina. Ela se lembrou da solidão que parecia infinita, do medo que nunca o deixava, e longas noites sem dormir segurando Lily no canto. Mas agora tudo era diferente. Ela tinha uma porta forte. Ela tinha um verdadeiro lar. Ela tinha uma família. Ela não estava mais sozinha. Helena virou-se para olhar para Dominic, o homem que um dia havia sido o medo de todo o Brooklyn. O homem que ela um dia havia tentado evitar. O homem que havia entrado em sua vida em uma noite de tempestade de neve e nunca mais saiu. Obrigada, ela disse suavemente por tudo. Dominic olhou para ela, seus olhos não mais frios como haviam sido no início, mas quentes, gentis, cheios de coisas que não precisavam ser ditas. Eu sou quem deveria te agradecer, ele respondeu, por me dar uma razão para me tornar um homem melhor. Lily olhou para os dois adultos, sem entender o que eles estavam dizendo, mas ela podia sentir o calor no ar. Ela sorriu, o sorriso claro de uma criança que é amada e protegida. Papai Dom, mamãe, vamos comer. Tô com fome. Os três riram e eles entraram na cozinha, deixando a porta bem fechada atrás deles. A porta onde tudo começou. A porta onde uma menina de 4 anos havia perguntado a um estranho: "Você pode consertar nossa porta? Minha mãe está tão assustada." E o homem a havia consertado. Não apenas a porta, mas toda a vida daquela mãe e filha. Às vezes na vida construímos paredes ao redor de nossos corações para nos proteger. Aprendemos a não confiar em ninguém, a não nos apoiar em ninguém, a não nos abrir para ninguém. Pensamos que estar sozinho é mais seguro, que não esperar nada significa que nunca seremos desapontados. Mas esta história nos lembra que às vezes a coisa mais corajosa não é carregar tudo sozinho. A coisa mais corajosa é permitir que alguém entre, permitindo-se ser amado e permitindo que seu coração se cure. Nem todo mundo é Travis, nem todo mundo vai te machucar. Às vezes, até as pessoas que parecem as mais assustadoras carregam um coração que está esperando que alguém o alcance. Se esta história tocou seu coração, por favor, aperte o botão de inscrição e ative as notificações para não perder as próximas histórias emocionantes. Um curtir e um compartilhar de sua parte nos ajudarão a ter mais motivação para trazer mais vídeos significativos todos os dias. Gostaríamos muito de saber como você se sente sobre esta história. Você já conheceu alguém como Helena, alguém que foi forte sozinha por tempo demais? Ou você já foi alguém como Dominic, protegendo silenciosamente alguém sem que eles precisem saber? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Lemos todos os comentários e valorizamos cada história que você compartilha. Desejamos a todos vocês que estão assistindo a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias cheios de paz e felicidade. Obrigado por estar conosco. Adeus e até